Seja muito bem-vindo você, eu sou o Bruno Faleiros e você sabe, este é o canal Price Action na Veia. O melhor canal para ficar por dentro do mercado de ações e para conhecer, trocar ideias, debater técnicas e identificação de oportunidades no mercado de ações, ok? Principalmente utilizando análise gráfica e as técnicas de Price Action ou qualquer outra técnica utilizando análise gráfica. Estamos aqui para trocar ideias, né? Trocar experiências, trocar aprendizados. Esse é o objetivo principal do canal, ok? E hoje, como foi o mercado hoje? Mercado meio esquisito, né? Começou muito bem por conta de notícias que foram saindo. A primeira notícia que saiu foi positiva, entre aspas, não sei se para todo mundo, mas para as empresas de petróleo foi sim bastante positiva, que foi o início das conversas entre Arábia Saudita e Rússia, incluindo os Estados Unidos também, na discussão da questão de fornecimento de petróleo. É bem provável, existe aí algumas incertezas. A Rússia disse que não falou com ninguém, os Estados Unidos disse que sim, a Arábia Saudita também disse que sim, então ainda tem algumas incertezas que gerou uma certa volatilidade no mercado hoje, mas parece que existe sim um princípio de conversa entre Arábia Saudita e Rússia para se chegar a um acordo na questão do petróleo e colocar um fim nessa guerra, né? Então, e por conta disso, o dia começou com o petróleo subindo quase 40%, empurrando as empresas, as petroleiras, as petrolíferas, né? No caso Petrobras, São Martinho e outras empresas do ramo de petróleo para cima e acabou empurrando o Ibovespa também para cima. Em contrapartida, veio um dado muito ruim dos Estados Unidos, que foi o número de pedidos de seguro-desemprego da semana passada. Um número realmente muito acima das piores análises, das piores estimativas, veio muito acima, né? Veio um número aí de quase 7 milhões de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, contra 3,7 milhões da semana anterior. E as análises mais pessimistas pensavam aí em torno de 5, 6 milhões de pedidos de seguro-desemprego, ou seja, veio bem acima e, claro, continua assustando o mercado, toda essa repercussão que está havendo por conta todo esse medo, todo esse receio que está ocorrendo por conta da epidemia, que ainda não, né? Vai durar ainda por uma boa quantidade de tempo, não se sabe bem ao certo, mas está cada dia mais, deixando todos nós assustados, né? Todos nós inseguros, sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Estamos aguardando, cada dia é um capítulo dessa novela, né? Então, todo dia uma notícia nova, todo dia alguém tentando fazer alguma coisa, e isso acaba refletindo no humor do mercado. Então, essas foram as principais notícias e os principais drivers do que aconteceu hoje na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? Então, o dia começou bem positivo, Bovespa chegou a subir por volta de 3,7%, chegou a subir 3,7% na sua máxima do dia, porém foi perdendo força ao longo do dia por conta desse desencontro de informações e acabou subindo aí cerca de 1,8%, né? Praticamente metade do que havia ganho no começo do pregão. Bom, o que a gente pode identificar aqui é que ele continua no movimento de realização, o que a gente chama de terceira onda ou terceira perna da tendência de baixa, o que pode ser, né?
Porque esse movimento aqui, ou ele pode ser a terceira perna, a terceira onda desse movimento de baixa, desse pivô de baixa, e aí ele seguiria o seu caminho traçado aqui por essa reta verde, ou ele pode ser a segunda onda de um pivô de alta. E aí a primeira onda seria esse movimento que começou no dia 19 de março, que culminou no dia 26 de março, e houve essa realização aqui, ainda está acontecendo. Se ele voltar a buscar o topo anterior, então esse movimento vai ser chamado de segunda onda deste pivô de alta, certo? Então ainda está em andamento, não dá para saber ainda. Ah, Bruno, mas esse hoje foi aqui, ó, velinha verde. Será que ontem não fez um fundo novo? Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para saber ainda. Amanhã já dá para ter uma boa noção, porque se amanhã ele fizer um desenho, continuar subindo, né, e fizer mais um candle de alta aqui no desenho, então já começa a ficar configurado aí uma terceira perna, uma terceira onda deste pivô, né? E é um bom sinal de até uma possível reversão no Ibovespa. Porém, dado as circunstâncias em que estamos passando nos dias atuais, é um pouco difícil pensar em bolsa subindo, né? Porque a tendência do mercado, das empresas, faturamento, comércio e tudo mais, de fato ainda é retrair nos próximos meses. Então, o perigo disso é que se o Ibovespa mostrar sinais de recuperação aqui, dá uma certa insegurança de fazer qualquer pensamento de operação de compra, justamente por conta do cenário, né? Pode ser apenas um voo de galinha isso daqui, e depois ele voltar a cair. Porém, temos que acreditar nos sinais gráficos, né? Muito mais do que nas notícias, porque o que importa é que tudo que o mercado pensa está refletido nos preços. Então, uma vez que tudo está refletido no preço, a gente pode entender que se estiver subindo, então a gente compra. Se estiver caindo, então a gente vende, né? Então, olha só, o que eu tinha comentado ontem, que o papel estava descendo para buscar essa LTA de 1993, uma LTA super antiga, aí, quase 30 anos, né? E tinha sido rompida, voltou, e agora está testando novamente. Será que essa LTA vai mostrar sua força ou ela vai ser simplesmente ignorada, desprezada e o papel continuar caindo? É isso que nós vamos ver nos próximos dias, né? Seria bem interessante se ele se sustentasse acima dessa LTA, porque significa que no longo prazo, já que nós estamos há 27 anos seguindo essa LTA, é um bom sinal para que nos próximos muitos anos aí para frente a gente possa trabalhar, continuar acima dela e então o índice subindo, né, ao longo dos anos. Se furarmos essa LTA, a nossa próxima resistência de baixo, aqui no caso suporte, né, passa a ser então, volta a ser no caso, a região dos 60 mil pontos, 60, 61 mil pontos, por aí, e rompendo isso daí, aí é outro, são outros 500, né? Aí nós vamos precisar analisar aí para que rumo vai tomar o índice Bovespa. Vamos acompanhar nos próximos dias. Essa alta de hoje não pode ser considerada como uma reversão de tendência, é apenas uma pequena realização, um pequeno ganho após 4 dias de perdas, e o cuidado que a gente precisa tomar é para não ficar muito empolgado com essa alta de hoje e sair comprando tudo, achando que agora o Ibovespa vai subir, né? Então está muito cedo ainda. Por que está muito cedo ainda? A gente precisa esperar alguns sinais. E quais sinais são esses? Para quem trabalha no curto prazo, no caso, não no curtíssimo prazo, como day trade, por exemplo, mas assim num curto e médio prazo, que a gente chama de swing trade, que são operações de alguns dias, algumas semanas,
A gente opera o gráfico diário, né, que é esse gráfico que a gente está analisando aqui, o tempo gráfico diário, porém, a tomada de decisão ela pode ser refinada e receber um ajuste fino para a gente conseguir pegar o movimento mais no começo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso diminuindo o tempo gráfico para 60 minutos. Então, a gente entende que no gráfico diário existem vários zigue-zaguezinhos de 60 minutos. Então, a gente consegue dar uma refinada nessa análise para a gente conseguir identificar bem o comecinho do movimento de alta e assim conseguir surfar a maior onda possível, certo? Então, o que acontece aqui, por exemplo, no Ibovespa, vou colocar ele aqui nos 60 minutos, olha aqui o que eu estou falando. Nos 60 minutos ele tem feito zigue-zagues descendentes, certo? Então, o que acontece? Essa alta que teve hoje, ela ainda não pode ser considerada como uma reversão, justamente porque ela simplesmente... Desculpa, caiu a luz aqui. Porque ela simplesmente testou essa LTB, que é essa linha de baixa que eu tracei aqui, essa linha vermelha. O Ibovespa simplesmente testou e está voltando, né? Então, topos e fundos descendentes. Quando é que isso vai mudar de figura? Quando a gente começar a ver no gráfico de 60 minutos, o Ibovespa começar a fazer topos e fundos ascendentes. Então, a gente consegue começar a pensar em compra quando esse movimento, de repente, cessar mais ou menos nessa região, certo? E depois, ou seja, fazer um fundo mais alto do que esse fundo anterior e depois começar a subir e fazer um novo zigue-zague, voltar na média móvel de 21, continuar subindo. Aí sim, aí a gente pode entender que no gráfico de 60 minutos ele mudou de tendência e isso pode sinalizar uma reversão também no diário, ok? Então, por enquanto está cedo, temos que aguardar essa movimentação nos 60 minutos para que a gente não entre na operação muito cedo e caia numa espécie de armadilha da alta de hoje, né? Então, se a gente voltar aqui para o diário, essa alta de hoje, então, deve ser considerada, assim como essa outra alta do dia 30, como uma continuidade da onda 2 aqui de correção, certo? E pensando nessa técnica, a gente consegue ficar em uma posição mais confortável e mais favorável para poder entrar em negócios mais interessantes e no momento mais propício, certo? E para exemplificar isso, eu separei alguns papéis que estão mostrando exatamente uma situação parecida com essa do Ibovespa, né? Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico de 60 minutos da ação Aliar. Se nós analisarmos o gráfico o gráfico diário desse papel, é um papel que ainda não se recuperou das perdas ocorridas nas últimas semanas, diferentemente de muitos outros papéis, mas hoje ele esboçou uma reação. Então, ele já atingiu esse fundo no dia 19, testou o mesmo fundo ontem, respeitou, e hoje está ameaçando uma recuperação. Vamos já comprar então? Calma. Por que calma? Se a gente voltar, diminuir o tempo gráfico para 60 minutos, a gente consegue identificar que nós ainda não temos um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. O que dá para ver bem claro que ele ainda está fazendo topos e fundos descendentes, né? Então, olha só. Topo, 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 topo. Esse pode ser... Por que a gente não deve entrar agora?
Porque a gente não sabe se isso daqui é um possível topo inferior aos demais e depois ele continuar caindo. A gente não sabe se isso vai acontecer. Então, é muito melhor que a gente espere esse papel fazer um movimento de alta, aqui mais curto, uns 60 minutos, voltar para a média móvel de 21 e aí fazer um movimento buscando romper o topo superior, e aí sim a gente vai entender que já começamos a ter fundos mais altos, né, e topos também mais altos do que o topo anterior. Certo? Assim a gente consegue fazer uma entrada também ainda no começo, né, e com mais garantia de que está de fato havendo uma reversão de tendência, né? Do jeito que a gente está aqui agora, a gente só consegue identificar aqui um topo mais baixo do que o topo anterior, certo? Apesar de ele estar trabalhando acima da média de 21, ele ainda não fez um pivôzinho de alta nos 60 minutos. Porém, é um papel interessante para se acompanhar e mais interessante ainda, porque é um papel que não se recuperou ainda da queda das últimas semanas. Ele está valendo aí hoje 60% abaixo do que estava antes da crise. Então pode ser que ele tenha um potencial de alta bastante interessante. Outro papel que está com a mesma configuração é Mills, né? Analisando o gráfico diário dele, é um papel que está extremamente fraco. Tentou se recuperar, não conseguiu, montou um pivô de baixa aqui, fez um fundo mais baixo do que o dia 19, que foi o ápice da crise até hoje, e foi embora para baixo. E a gente, agora ele está com uma correção aí de quase 70%, ou seja, um papel que tem aí muito fôlego, caso ele venha a se recuperar. E a gente tem que esperar o quê? Sinais de reversão de tendência. Aonde? No gráfico de 60 minutos, para a gente pegar o movimento bem no começo, né? Então, que situação que ele está hoje aqui? Testando a média móvel de 21, precisamos esperar que ele rompa essa região, que ele consiga romper essa região, testar a banda superior de Bollinger, voltar para a média móvel de 21, fazer o pivô no 60, e aí a gente vai estar de olho para pegar esse movimento bem no comecinho. Tá? Enquanto isso, deixa cair, deixa o papel corrigir. Deixa o papel corrigir. Se a gente conseguir pegar esse movimento mais embaixo, quanto mais embaixo a gente pegar, maior o ganho que a gente vai ter. Ok? Essa é a ideia. Não precisamos ter pressa de fazer nenhuma compra porque o papel caiu muito. Ah, Bruno, mas o papel caiu demais. Olha só. O papel caiu demais, eu vou acertar esse fundo aqui. Desnecessário. Primeiro, que a chance de você acertar um fundo é muito pequena. Você pode acertar um dia, mas você vai muito mais errar do que acertar. Então a probabilidade de você perder é muito maior do que ganhar. E a gente, para poder ganhar dinheiro no longo prazo, a gente não precisa ficar acertando na mosca. A gente não precisa ficar acertando fundos atrás de fundos aqui. A gente tem que pegar movimentos, uma parte desse movimento. Nós não precisamos ter a ganância, no caso, né, de querer acertar o movimento no fundo e sair no topo. Nós não precisamos fazer isso. O que a gente precisa é pegar um trecho desse movimento, o maior possível que a gente conseguir, e assim a gente vai ganhar dinheiro no longo prazo. Então aqui é aguardar pivô de alta nos 60 minutos, e assim a gente consegue fazer um belo trade nesse papel, que tem uma ótima janela de ganhos aí pela frente, ok? Ficar de olho nele. Outro papel parecido, Even. Papel muito parecido com Mills. Já estourou o fundo anterior, já está caminhando para baixo. Enquanto ele estiver fazendo esse movimento, a gente vai só ficar de olho, só acompanhar, né? O papel já fez hoje uma mínima menor que a mínima anterior, rompeu esse fundo deixado aqui no dia 19 e está indo para baixo. Beleza.
papel que não que está ainda mais barato do que no auge da crise, ou seja, está com quase 72% de desconto. Bom, empresas sólidas que começam a ficar com desconto de 70%, pessoal, a qualquer momento ela vai dar o troco, né? E quanto mais longe tiver do seu preço ideal, mais rápido e maior vai ser essa estilingada para cima, né? Então, gráfico de 60, acompanhando de perto, trabalhando ainda abaixo da média móvel de 21, deixa rolar, não precisamos fazer absolutamente nada nessa hora, nesse momento. Vamos esperar, com toda a calma e tranquilidade do mundo, esse papel romper média móvel, 21, testar a banda superior, mesmo truquezinho de sempre, né? Mesma receitinha de bolo, volta na média móvel de 21 e assim que ele começar a subir novamente, isso vai significar o quê? Possível reversão de tendência. Por quê? Porque assim ele vai estar fazendo topos e fundos ascendentes, ok? E é isso que a gente quer. Quando a gente pensa em operação de compra, a gente pensa em tendência de compra, porque nós temos que operar tendência, nunca contra a tendência. Certo? Olha aí que oportunidade, mais uma bela oportunidade. Cielo, outra excelente oportunidade. Papel no diário continua caindo, já trabalhando quase na região desse suporte, na região de R$4, uma região de suporte muito forte. A última vez que bateu, deu um repique de 23%. Papel para ficar de olho, papel para ficar de olho. Já tentei fazer 2 vezes uma entrada nele e não foram boas. Foram sinais falsos, mas continuo de olho nele porque eu sei que esse papel está muito barato, né? Esse papel, desde o início da crise, já caiu 52%, o papel está barato e vai chegar a vez dele de corrigir. Então, para a gente pegar esse movimento desde o começo, vamos analisar os 60 minutos, trabalhando abaixo da média móvel de 21, deixa rodar. Vai cair mais? Ótimo. Se cair mais, desculpa quem tá comprado, né? Mas essa é uma visão para quem está de fora, pensando em entrar. Se ele vai voltar a R$6, quanto mais barato a gente comprar, melhor, né? Hoje ele está R$4. Se ele vai voltar a R$6, é melhor comprar 3 do que comprar 4. Então, para que eu vou entrar agora, enquanto o papel está corrigindo no gráfico de 60, sendo que eu posso esperar ele corrigir mais um pouco, se for o caso, e comprar ele mais embaixo, certo? Então vamos esperar o papel fazer pivôzinho de alta nos 60 minutos, para a gente então entrar comprado e pegar um belo início de movimento, certo? E assim, muitos outros papéis. Pomo 4, mesma coisa. Pomo 4, mesma coisa. Banco Pan-Americano, mesma coisa. Trabalhando na região de suporte. Banco Pan-Americano, testou uma vez, testou 2, testou 3 e agora está testando 4. Porém, nesse caso, existe um sinal um ponto de atenção aqui muito importante que não aconteceu nos outros papéis que eu mostrei. Olha só, essa figura é 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes. Se a gente traçar essa linha de suporte aqui embaixo, que está sendo testada, e traçar também uma reta aqui, uma diagonal, marcando os últimos pontos de alta desse papel, a gente chega em uma figura que é muito conhecida na análise gráfica, que é o triângulo descendente. O que é o triângulo descendente? O triângulo descendente é uma figura como essa, uma base achatada, ele aparece depois de uma tendência de baixa, certo? Triângulos descendentes surgem após uma tendência de baixa, onde o papel atinge um suporte X, um suporte determinado, testa esse suporte várias vezes, enquanto os topos vão sendo cada vez menores, ele vai afunilando aqui.
enquanto isso vai acontecendo, quando isso acontece, né? Quando isso acontece, ele vai fazendo topos e fundos mais baixos aqui. É uma figura clássica de quê? Continuidade de tendência. Então, se a tendência é de baixa, essa figura ela mostra, é uma das figuras mais claras e com mais índice de acerto da análise gráfica, ela mostra uma continuidade de tendência, né? Então, muito cuidado com esse papel, muito cuidado mesmo, porque ele pode realmente vir buscar aqui novas mínimas nos próximos dias, ok? Então, Banco Pan-Americano, estou de olho, porém, com o pé atrás por conta dessa figura do triângulo. Analisando o gráfico de 60 minutos, a gente consegue identificar que ele está realmente ainda em fase de correção. Vamos esperar que ele se recupere aqui no gráfico de 60 minutos para conseguir pegar um movimento de correção, mesmo que seja curto. Um tiro curto aqui no Banco Pan-Americano. Neoenergia, mesma coisa. Tá? Papel ainda ele está um pouco melhor que os outros, né? Ele estava subindo, estava se sustentando, porém ontem e hoje ele corrigiu e acabou trabalhando aqui abaixo da média de 21. Vamos esperar, é um papel muito bom também para ficar de olho. Vamos esperar o pivôzinho nos 60 minutos para a gente pensar em operação com esse papel. SLC, muito interessante esse papel. Eu venho acompanhando ele já há alguns dias, desde que ele atingiu esse ápice aqui no dia 30, eu venho esperando que ele testasse a média móvel de 21. Hoje ele testou. Veja bem, como essa média móvel 21 ela é mágica, né? O papel testou exatamente em cima da média móvel de 21 e recuou. Movimento clássico de pivô de alta, esperando que ele faça agora, comece a desenhar a terceira perna ou a terceira onda de alta deste pivô. Isso é o que eu espero para o papel, pelo menos é o que ele está desenhando até o momento. Como eu vou decidir se eu vou entrar nesse papel? Vou para o gráfico de 60 minutos, papel trabalhando abaixo da média móvel de 21. Enquanto ele estiver abaixo da média móvel de 21, é muito perigoso eu entrar tentando acertar esse fundo, porque é sabido que papel trabalhando abaixo da média de 21, essa média ela é o quê? Uma resistência muito forte. Veja bem, testou aqui uma vez, testou aqui duas vezes. Não é nada difícil e inclusive é muito provável que ele venha testar uma terceira vez para depois voltar a cair. Então eu não posso arriscar e tentar achar esse fundo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele superar a média móvel de 21, testar a banda superior de Bollinger, voltar para a média de 21 e assim que ele começar a fazer o pivô no gráfico de 60, aí sim uma entrada bem mais interessante, bem mais segura, com stop curto em SLCE, que é um ótimo papel, né? Que eu já estou de olho nele já há bastante tempo, desde que ele formou essa linda bandeira, mas foi ia ser rompida essa bandeira nesse momento, nesse dia, né, no dia 5 de março, ia ser rompida com toda certeza. E por conta das notícias que foram chegando, acabou atrapalhando o papel. Porém, ele teve uma rápida recuperação e está retomando aqui seu caminho de alta. E eu quero aproveitar esse caminho. Ok? E, para finalizar, o BMG, banco que sofreu muito nos últimos dias. Está aí com uma correção de 64%, testando no diário a média móvel de 21, recuou, e agora fazendo aí uma congestão nessa região,
que, se superada, tende a subir, já que ele tem uma bela margem de ganho, porque ele ainda não corrigiu quase nada da crise, né? Então, é um papel também para ficar de olho. O papel está testando, hoje rompeu, fez até um gap gigantesco aqui, que já foi fechado, mas subiu muito forte hoje, chegou a subir aí hoje quase 20% o papel, corrigiu ao longo do dia, está nesse momento no gráfico de 60 testando a média móvel de 21. E aí vai ser um ponto muito importante para ele, porque se ele começar a fazer o movimento que a gente espera e quer que ele faça, que é continuar com a sua alta, então o papel ganha muita força e pode subir um número legal aí de ganho. Porém, se ele vier a testar novamente o fundo dessa congestão, aí o papel continua bastante perigoso, com possibilidade de continuar corrigindo e buscando esse fundo anterior aqui a 3,17. Então, é agora ficar de olho e acompanhar, que é um papel que pode dar também algumas alegrias aí nos próximos dias, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje é isso. Sempre na crise surgem oportunidades e aqueles que estão acompanhando, que estão de olho, que possuem métodos e estratégia, vão conseguir aproveitar essas oportunidades nessas adversidades e conseguir obter uma bela operação, um belo posicionamento, inclusive se for o caso, né, de uma posição aí de longo prazo, ok? Vamos esperar. O mercado não está para brincadeira, o mercado está perigoso e todo cuidado é pouco, ok? Stops sempre posicionados, bem posicionados e principalmente respeitados. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, boleta o joinha e a gente se vê no vídeo de amanhã, tá ok? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.